Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te louvar e te agradecer. Obrigado por podermos estar aqui nesta manhã. Abre a nossa mente para que nós possamos entender a tua palavra, em o nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia em Números, no capítulo de número 13. Números, capítulo de número 13. Esse capítulo 13, ele fala da maior história de fé e de medo que você pode encontrar na Bíblia Sagrada. Quando a gente tem fé que as coisas vão acontecer, a gente quer que elas aconteçam, mas a gente tem medo. Esse é o problema. E muitas vezes nós não conseguimos o que queremos por causa do medo. Vamos lá. Cada um lê um versículo rapidinho, tá? Vamos lá, rapidinho. Quem já achou? Números 13. O Senhor Deus disse a Moisés: mande alguns homens para espionar a terra de Canaã, terra que eu vou dar aos israelitas. Em cada tribo, escolha um homem que seja líder. Vou ler o 3. E enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o dito do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeça dos filhos de Israel. Pule para o versículo 17 e continue. Vamos lá, 17. Ao enviá-los para irem explorar a terra de Canaã, Moisés disse-lhes: subam pelo Negueb e depois vão até as montanhas. 18. Vede a terra, tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos. E qual é a terra em que habita, se boa ou má? E quais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas? Também qual é a terra, se grossa ou magra, se nela há árvores ou não. E esforçai-vos e tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Assim subiram e espiaram a terra, desde o deserto de Zin até Reob, a entrada de Ramate. Eles subiram pela região sul e foram até Hebron. Ali viviam Aimã, Sessai e Talmai, descendentes de uma raça de gigantes chamados Anaquins. Hebron tinha sido construído 7 anos antes de Zoan, no Egito. Depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens sobre uma vara, como também romãs e figos. Esse lugar se chamou o Vale de Escol, por causa do cacho que ali cortaram os filhos de Israel. Depois de espionarem a terra 40 dias, aí vem 26. E caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, e tornaram e deram-lhe conta a eles e toda a congregação e mostraram-lhe o fruto da terra. E assim contaram a Moisés as suas impressões. Fomos ver o país que nos mandaste, e é realmente uma terra onde corre leite e mel. E aqui tens uma amostra dos seus frutos. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes, e também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra de Negueb. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-lo em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com eles subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Assim espalharam notícias falsas entre os israelitas a respeito da terra que haviam espionado. Eles disseram: aquela terra não produz suficiente nem para alimentar os seus moradores, e os homens que vimos lá são muito altos. Também vimos ali gigantes
filhos de Ana, que descendentes dos gigantes, que éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Muito bem. Uma leitura extensa para a gente entender um pouquinho essa história que eu disse a você no início. Uma história de fé e ao mesmo tempo de medo. Quantas vezes nós não conseguimos as coisas por medo? Porque a gente tem medo, a gente quer tanto, né? Israel ficou 40 anos escravizado no Egito, até que Deus levantou Moisés. A gente conhece essa história. E quando Moisés chegou lá, eles não queriam acreditar. Não. Às vezes nós estamos assim, estamos vivendo uma situação tão difícil que a gente nem cavou, que a gente nem foi atrás, e outras que a gente foi atrás, né? É a tal da sarna para se coçar que a gente foi atrás. E de repente a gente se encontra tão emaranhado que quando a solução vem, a gente não quer acreditar. A gente não quer crer que ela seja possível. O povo de Israel estava assim. Eles estavam lá no Egito e lá eles trabalhavam duramente, pesado. Eles faziam tijolos, eles trabalhavam de sol a sol. E tem mais um detalhe, eles pagavam mais impostos do que os egípcios, porque quando Deus começou a abençoar o povo de Israel, depois de José, do Egito, e eles começaram a crescer e se multiplicar, aí os egípcios disseram o seguinte: esse povo está se tornando mais forte do que nós, então vamos fazer alguma coisa para escravizá-los. Então eles aumentaram os impostos. Se um egípcio pagava 1% de imposto, um israelita que morava no Egito pagava 10%, e assim, e eles estavam assim, trabalhando pelo pão e nunca conseguiam pagar. Aqui no Brasil acontecia, e acho que ainda acontece, em canaviais, hoje não mais, não tanto porque a lei dá muito em cima, mas havia aquele cidadão que vinha de um estado para outro e ele trabalhava e ele nunca conseguia pagar a sua dívida, porque ele estava sempre devendo para o patrão. Então eles estavam numa situação miserável assim, sempre devendo, nunca conseguiam pagar, até que Deus manda Moisés lá para libertar esse povo. E quando chega lá, eles não querem crer no que... A coisa era tão boa que eles não queriam, eles queriam, mas o medo de acreditar não deixava que eles crescem nisso. Mas, no entanto, tudo que eles queriam era sair de lá, era sair da escravidão que eles estavam vivendo. E nós, essa história é perfeita para nós. Nós estávamos vivendo no mundo, quantos de vocês... Quantos de nós? Eu, graças a Deus, não, porque eu fui para a igreja, eu tinha 12 anos, eu ainda não tinha aprendido a fumar, eu ainda não tinha aprendido a beber, ou essas coisas que o ímpio acha que é legal. Esses dias nós passamos em frente a um bar, e era um frio agora, na época de frio, e os homens estavam lá, cheios de homens, casados possivelmente, estavam vindo do trabalho, e ainda não tinham nem ido para a sua casa e estavam bebendo cerveja gelada. E eu comentei com a minha esposa no carro e dizia o seguinte: eles ainda dizem que somos nós, os servos de Deus, que somos escravos, né? E escravo não somos nós, escravos são eles que, lamentavelmente, num frio, estão bebendo cerveja gelada e vão chegar em casa levando problema para as suas famílias. Então nós estávamos ali, naquela situação. Mas se você for analisar, muitas vezes esse homem que está lá no boteco bebendo, ele não foi para casa ainda porque a casa dele não tem prazer. Que a casa dele não é prazerosa, ele vive no pecado, ele vive numa escravidão, e quando nós pregamos o evangelho para ele, que Jesus pode libertar, ele não quer crer, ele não quer acreditar que isso seja possível, que foi o que aconteceu com o povo de Israel. Eles não queriam crer que Deus ia tirá-los do Egito, e mais ainda, a promessa era muito legal: vou levar para vocês para uma terra que mana o quê? Leite e mel. Olha que diferença isso, que diferença, uma terra que mana leite e mel, e vocês não vão precisar trabalhar feito escravos para ter esse leite e esse mel. O leite, o mel aí, era uma fruta tão doce que a terra produzia, as uvas e frutas doces, que representavam o mel daquela terra. Haja vista que havia um cacho de uva para 2 homens carregar. Eu nunca vi um cacho de uva desse tamanho, mas era desta forma.
E eles não queriam crer. Deus precisou mandar 10 pragas no Egito para que libertasse esse povo. Finalmente, no capítulo 12 do livro de Êxodo, aliás, Êxodo significa saída, diáspora ou saída. No capítulo 12 mostra a saída do povo finalmente. Aí eles vão enfrentar os problemas. Aí, mais algo que se identifica conosco. Nós saímos do mundo, saímos do vício, saímos da prostituição, saímos de toda aquela vida que a gente tinha. Ah, pastor, e agora? Agora nós vamos ter uma vida sem problemas. É isso? Será que é isso? Que foi que disse Jesus? No mundo vocês vão ter pizza todo dia, Coca-Cola, vocês vão ter... O que foi que ele disse? Tereis aflições. Eles saíram do Egito e a primeira coisa que eles enfrentaram foi o quê? Um problema que eles nunca tinham tido. Não, ainda não. Eles eram maior do que um gigante. Eles enfrentaram um mar pela frente. Mas Deus não havia prometido que ia levar para uma terra que mana leite e mel. Mas às vezes as coisas se complicam, né? E a gente fica pensando o seguinte, vai ter saída para esse negócio? Eles encontraram um mar. Enquanto estavam andando em terra seca, porque, irmão, é assim, enquanto você está andando no palpável, naquilo que é possível, enquanto dá para pagar a conta, porque a conta é R$200 e você tem 150 no banco, beleza. Enquanto dá para pagar a conta que custa R$1.000 e você tem 990, ou você tem 1.000, legal. E quando a conta for 10.000 e você tiver é o seu caso? Tiver um. Devendo já 2.000, devendo 2.000 e pouco, recebo menos de 2, né? Eles estavam andando, legal, durante eles saíram meia-noite, eles estavam andando sem problemas, na areia, com criança, com gado, com tudo. Mas de repente vem o mar, e o mar era longo. E quando eles olham, atrás deles vem Faraó, e os seus soldados muito bravos, e queriam pegá-los. E aí o líder, nesta hora, fica a lição para o pastor. Para todos nós, mas para mim então fica uma grande lição. Quantas vezes vocês vêm conversar comigo ou com os pastores e vocês estão com grandes problemas, é o mar de vocês, fechou. E aí você vem conversar comigo e você já está chorando. Se eu chorar junto com você, seremos 2 chorões e Deus não vai gostar. Quando o povo começou a chorar e dizer o seguinte, vamos morrer, Moisés começou a chorar junto com eles. E aí Deus interfere nessa hora e ele diz assim, Moisés, por que você está assim? Por que você está chorando? Que negócio é esse? O que você tem na mão? Uma vara, Senhor. E olha que lá no Egito, a vara do irmão dele, de Arão, havia se transformado em serpente. Vocês lembram disso? E o que você tem? Uma vara. Então vai lá, Moisés. Para de chorar. Para de choramingar. Para de ficar reclamando. Vai lá e toca nas águas. E ele não questionou. Quando Deus manda, quando você vem falar comigo e você está com um problema, o que eu faço? Eu toco no mar, no seu mar. E eu toco não com uma varinha mágica, eu toco com o poder da oração. Com o poder que Deus me deu. Ele disse, eu vos dou autoridade. Lucas 10, 19. Eu vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões. E não haverá nenhuma retaliação contra você. Então Moisés foi lá e tocou nas águas. Quando ele toca nas águas, o mar se abre. E a Bíblia diz que durante uma noite inteira fizeram 2 paredões de água, um de um lado e outro de outro, e eles nunca tinham visto um espetáculo daquele na frente deles. Eles puderam atravessar a pé enxuto a noite inteirinha, até que o último animalzinho, a última senhora com criança, pudesse atravessar. Atrás vem Faraó e Deus deixa que ele entre até o meio. Quando ele está no meio, as águas se fecham e morrem todos os cavalos e os soldados de Faraó, porque Deus fechou o mar. Esse foi o primeiro problema que eles encontraram. Mas ao longo do deserto, eles reclamaram muito, muitas reclamações. Eles lembraram das cebolas do Egito, eles lembraram dos pepinos, imagina? Eles lembraram que eram escravos, mas tinham que comer e que Moisés havia tirado eles para morrer no deserto. E olha que agora eles não diziam mais que era Deus que tinha tirado eles. Eles diziam, Moisés nos tirou do Egito. Muitas vezes você está assim, o pastor me meteu nesse negócio.
O pastor, a igreja me meteu nesse rabo de foguete. Lembre-se que não é o pastor que faz isso. Não é a igreja que faz isso, é o Senhor que faz isto. Quando nós colocamos para você desafios, quando nós colocamos para você etapas que você precisa vencer, precisa andar. E quando eles reclamaram de carne, olha os milagres de Deus no Egito, no deserto. O Senhor manda cordonizes, eram aves que voavam a 1 metro, meio metro do chão, e eram tantas que elas abarroavam uma nas outras e caíam, e eram perfeitamente capturadas pelo povo, e eles comiam ave assada no deserto à vontade. Havia uma outra coisa chamada maná. Quando eles reclamam de que não havia pão, o Senhor manda uma névoa, tipo um algodão doce, alguma coisa assim, levinha, uma espécie de pão que caía do céu, e o Senhor diz a eles, olha, peguem só para um dia, não peguem para amanhã. Mas havia uns que desobedeciam, e pegavam para o dia seguinte, e no dia seguinte aquele estava podre. Uma outra lição. O Senhor quer que nós tenhamos a porção diária. Por que diária? Por que Deus não me dá logo para um tempão? Porque se Ele der a bênção para você para um tempão, você não vai ficar um tempão sem conversar com Ele. Você vai ficar um tempão sem comunhão com Ele. É isso aí. Muitos querem a bênção demais e recebem e conseguem e esquecem Deus, porque o carro está novo, o emprego está bom, tem dinheiro, tem saúde, está tudo muito bem. Então esquece dos cultos, esquece dos compromissos e cai até da fé. É isso? O Senhor quer que nós tenhamos comunhão com Ele todos os dias. O maná está aqui, é a palavra. Então eu preciso ler, eu preciso ouvir o que Deus tem para mim, eu preciso ouvir as reuniões regulares da igreja. Esse é o maná que eu preciso ter todos os dias com Deus. Mas ao longo do deserto, muitos morreram no deserto. Caíram mortos no deserto. É o que lamentavelmente hoje a gente vê. Mas quando chega aqui nesse capítulo 13 e 14 de Números, eles já estavam quase chegando na terra de Canaã. Quase. Sabe quando aquela bênção sua está quase chegando lá? Aí o Senhor diz para Moisés, pegue 12 homens e mande lá para espiar a terra. Esses 12 homens vão lá, olham a terra e eles ficam 40 dias. Olha que interessante, eles ficam 40 dias espiando a terra. Depois desses 40 dias eles voltam e eles dão um relatório. Porque Moisés disse para eles assim, vão lá, vejam se a terra é boa, se não é, se quem mora lá é fraco, se quem mora lá é forte, se a terra é produtiva. Façam um levantamento completo, um levantamento de agronomia completo da terra. Quando eles voltam, eles trazem um relatório da seguinte forma, a terra é boa, a terra é muito boa. Às vezes nós falamos assim, a igreja é legal, é bom ser crente, é bom ser servo de Deus, mas eu queria tanto as minhas bênçãos, eu queria tanto chegar na minha Canaã, mas eu não vou conseguir porque eu não estudei muito, eu não vou conseguir porque eu não tenho dinheiro, eu não vou conseguir porque a minha saúde não é boa, eu não vou conseguir porque o meu casamento não deu certo, eu não vou conseguir porque eu tenho problemas na minha família. Então eles voltaram dizendo o seguinte, era tudo que a gente queria, era ir para essa terra. Olha o tamanho desse cacho de uvas, olha o tamanho desse fruto aqui, a gente queria morar nessa terra, mas tem um problema. Nós não vamos poder ir para esta terra. Por quê? Porque nós vimos os filhos de Anak. E nós vimos outras raças que moram lá. E são homens tão grandes que nós éramos como formigas diante deles. E esses homens não vão deixar a gente entrar na terra. Lamentável, nós não vamos poder entrar lá. 10 de 12 disseram isso. 2 viram de uma forma diferente. Aqui fica uma estatística. A cada 12, 10 são incrédulos. Você nota por que a igreja tem muitos problemas? Nós estamos aqui um pouquinho mais de 12, mas a estatística seria o seguinte, vamos melhorar aqui a estatística, que em todos nós aqui, nós acreditássemos que Deus vai nos dar esse prédio através das moedinhas que nós estamos juntando. Digamos que a Marta acredite
a Cris acredite e o Adolfo acredite. E todos os demais olhassem e dissessem: como seria bom que nós tivéssemos esse prédio. Nós não pagaríamos mais aluguel, o prédio seria nosso. Mas nós não vamos poder, porque um prédio nesta avenida custa muito caro. Como seria bom? Mas custa muito caro e nós não vamos conseguir. E esses três dissessem o seguinte: não, nós vamos conseguir sim, porque o Senhor está conosco. Lembram que quando nós tivemos um problema com o aluguel e que ele era mais caro e tentaram fazer uma falcatrua conosco, Deus entrou nesse negócio e em vez de, depois de 4 anos, do aluguel aumentar, ele fez foi diminuir? Lembram-se disso? Foi como fizeram esses dois diante dos 10. Eles disseram o seguinte: não, a terra é boa, e tudo que eles disseram é verdade. Agora, a única coisa que não é verdade é que eles são mais fortes do que nós. O Senhor está conosco, o Senhor não está com eles. E há uma expressão que diz, que eu gosto muito em uma das traduções da Bíblia, que diz assim: nós vamos jantá-los como quem janta pão. Nós vamos devorá-los como quem devora pão. E nós vamos sim colocar os nossos pés na terra que Deus nos prometeu. Queridos, se o Senhor nos promete, Ele é fiel para cumprir. Ele não é homem que promete e não cumpre. Então aqui tem um retrato, uma história, uma ilustração perfeita do que nós queremos, mas muitas vezes não chegamos lá porque a gente não tem fé, a gente não acredita na coisa, né? Não sei se você já, na vida pessoal, eu acho que todos nós, mas se alguém tiver um exemplo palpável do que você viveu e que você não acreditava, você queria tanto, era tudo que você queria, mas você tinha medo, e o medo era tão grande que você esquecia que o Senhor Deus havia prometido a você que ia te levar para lá. Eu tenho na minha vida pessoal uma série de situações assim. Eu queria tanto, mas enquanto eu tive medo, eu não consegui chegar lá. Quando eu tirei o medo, eu vi que o gigante não era tão grande. E aliás, ele é grande, mas a Bíblia diz que maior o que está conosco do que o que está no... E para que eu chegue lá, eu tenho que crer, eu tenho que acreditar. Havia um gigante muito grande na vida de Jairo. Era um gigante mediano que se tornou imenso. Quando ele vai atrás de Jesus, ele tinha um gigante, a menina estava doente. Era um gigante mediano, porte médio. Mas de repente chega uma pessoa e diz assim: Jairo, não perturba mais o mestre, porque a menina morreu. Então, se você tem uma pessoa doente na sua casa, a doença é um gigante. Mas é um gigante que você acha que vai vencê-lo, porque tem remédio, tem médico, tem hospitais, tem a ciência. Mas na hora que você chega no hospital e vem lá o diagnóstico, vem a notícia que nenhum de nós quer ouvir. O teu parente está está na UTI, ligado em aparelhos, respirando por aparelhos, e o cérebro está funcionando. Mas aí vem a notícia: o cérebro parou, morte cerebral. É aí quando se diz que uma pessoa morreu. Quando Jairo ouviu, foi isso: o cérebro parou, a menina já morreu. E quem trouxe a notícia achava que aquilo era irreversível. Já morreu, não perturba mais o mestre, nem adianta ele ir mais na sua casa. Mas nessa hora, Jesus olha para Jairo e disse para ele o quê? Não temas, crê somente. Não é isso? Não temas, crê somente. Tudo que você tem que fazer é crer. Não mais, nada mais do que isso, é crer. Eu disse aqui recentemente que quando nós recebemos uma notícia ruim, Jesus ouve junto conosco. E Ele nos prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E Ele está. Então a lição desta manhã é para isto. Não esqueça das promessas de Deus.
Se ele disse que ia resolver o problema no seu casamento, é porque ele vai. Ah, mas o meu marido é assim, assado, ele bebe, ele não gosta de crente, ele não gosta de igreja, ele não... Esses são os gigantes, que você, se estiver vendo eles maior, tudo que você queria, a mulher que não tem o marido crente, é ver o seu esposo aqui na igreja. Mas quando ela começa a pensar nos gigantes, os filhos de Anak, né, são imensos, são grandes, aí ela pensa, ele não vai deixar a bebida, ele não vai deixar o cigarro, ele não vai quebrar a antipatia que ele tem pelos crentes. Era isso, são gigantes, mas não maiores do que aquele que prometeu, aquele que disse, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra, ele é fiel e justo para aperfeiçoar até o fim. Então nós temos que estar firmados nas promessas do Senhor. Amém, queridos? Às vezes nós ficamos assim, como Deus vai fazer o milagre? Como vou entrar na terra? Isso é com Deus. Isto é com Deus. Vocês lembram como é que o povo entrou na terra? Como é que eles entraram lá? Através do poder de Deus. Depois que Moisés foi, ficou Josué. E o Senhor disse a ele, olha, não tem medo de nada, do jeito que eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Para entrar nessa terra, antes tinha Jericó. E Jericó significa cegueira. Lembra dos cegos? Como aquela cidade tinha cegos. Jesus entrando em Jericó, ele curou um cego. Quando ele saía, curou 2. Então havia muitos cegos. Jericó significa cegueira. Lembra que o homem descia de Jerusalém para Jericó e ele foi atacado no meio do caminho? Jericó é esse lugar de cegueira, ninguém consegue enxergar. Lamentavelmente, muitos crentes hoje, em vez de entrar em Canaã, estão entrando em Jericó. Eles não conseguem ver as coisas. Mas para que eles entrassem na terra prometida, tinha Jericó com um muro imenso na frente. E lembra como é que esse muro caiu? Eles foram lá com uma picaretinha, vê assim? Eles foram lá e disseram, vamos irmão, ajuda aí, vamos empurrar o muro. Foi assim que eles fizeram? Como é que eles fizeram para que o muro caísse? Opa, deram? O Senhor disse assim, vão lá e por 7 dias vocês deem uma volta. Olha os detalhes, para que se você quiser a bênção de Deus, olha os detalhes. Vão lá todo dia e dão uma volta. 6 dias, durante 6 dias vocês dão uma volta. Não mais do que uma, voltem para casa. Mas no 7º dia, deem 7 voltas. E quando vocês terminarem de fazer isto, vocês verão o que vai acontecer. A realidade era isso. E quando eles deram a última volta, o Senhor Deus implodiu os muros de Jericó. Agora uma coisa interessante, é que quando eles chegaram lá, que atravessaram o muro de Jericó, pisaram em Canaã, cadê os gigantes que estavam lá? O que aconteceu com eles? O que aconteceu? Fugiram. Verdade. Quando eles chegaram lá, Luzia, não tinha mais nenhum gigante. A notícia do Deus de Israel que estava levando eles através do deserto, já tinha chegado lá. Deixa eu te dizer uma coisa, lá nos demônios que tentam atrapalhar você e a tua família e os teus projetos, já chegou a notícia de que o Deus de Israel, que fez os céus e a terra e o mar, e que ama tanto a você, que deu Jesus por você, Ele hoje age na tua vida. E é por isso que os demônios vão embora. Quando eles chegaram lá, os gigantes tão grandes não tinha mais nenhum, eles tinham fugido. E eles tinham agora uma terra só para eles. Vamos crer nisso, queridos? O Senhor nos chamou para crer. Não temas, crê somente. Nesse negócio, entre aspas, Deus entra com um milagre. E nós entramos com a fé. Mas o milagre só acontece se nós fizermos a nossa parte, que é entrar com a fé.
Sem fé é impossível agradar a Deus. Quando nós entramos com a fé, o milagre acontece.